Gravar. Eu tenho uma participação muito efetiva aqui da minha amiga Emily, da minha amiga Taíla. Tem outras Obrigada, Pro. pessoas também que participam, fico feliz. Mas assim, eu quero ouvir mais também as pessoas que ficam aí caladinhas, como meu amigo Eric Queiroz, né? Tem uma participação de Estela também, viu, Estela? Não falei, mas você sabe que você sempre participa, participa muito. Então, eu quero ouvir meu amigo Nicolas, que também fala sempre, às vezes dá um problema ou outro na questão do áudio dele. Meu amigo Rafael. Eu vou, nessas atividades que nós estamos fazendo hoje, eu vou pedir a vocês essa parte dessa participação. Bruna também, que todas as vezes que eu peço, ela responde sem problema. Então, vamos participar, Ok. porque assim eu fico muito feliz quando vejo que fala, que a gente tem, né, essa parte em si desse relacionamento que é muito bom. Mas eu também observo muito essa questão da nossa participação, porque é vendo onde conseguiu acertar, onde conseguiu errar, que a gente vai vendo se conseguiu compreender o assunto ou não. Eu vejo que tem pessoas aí, né, como foi meu discurso ontem com meu amigo Osés, que não está aqui até o momento, da questão do esquecimento. Mas a gente precisa Foi um discurso lembrar. mesmo, viu, Pro? Oi? Foi um discurso mesmo. É um discurso, pois é. Mas assim, a gente precisa lembrar que a nossa participação também se faz nesse momento como uma forma que a gente tem aqui, a nossa sala de aula, né? Eu sempre estou dizendo para vocês que é o nosso meio remoto que nós temos, então vamos participar. Não fica com vergonha se errar, se der uma resposta que não seja correta, não. Porque estamos aqui para aprender, né? Errando que a gente aprende. Bem, então vamos agradecer a Deus. Nicolas, você levantou a mão só um pouquinho, a gente faz a nossa oração e eu já abro espaço para você, viu? Vamos fazer a nossa oração, gente, pedir a Deus que possa aí nos acompanhar em mais um dia, nos livrar de todos os males, nos conceder aí, né, uma manhã de aprendizado, uma manhã realmente de aproveitamento. Então, com todo respeito e amor que temos ao nosso Criador, vamos lá. Senhor Deus, te agradecemos pela tua presença em nosso meio, que o Senhor possa estar mesmo nos iluminando, nos direcionando, assim, nos livrando de todos os males, que tudo aquilo que não seja da tua vontade, Pai, possa cair por terra e que possa reinar sempre a paz, a integridade e, acima de tudo, o amor. Desde já te agradecemos e te pedimos que continue na nossa presença. Em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Bem, meu amigo Nicolas, que levantou a mão aí, não sei se havia levantado, Nicolas, mas levantou mesmo que ele permaneceu. Fale, jovem. Pro? Oi, estamos te ouvindo. É, ontem eu não entendi muito o assunto por causa que meio que deu muita travada na internet. Hum. Ô, Nicolas, Tava muito ó, travando. eu vou dizer uma coisa para você. Toda vez que acontecer isso, ontem acho que foi Thaíla e Emily que estavam até comentando sobre a parte. Tem uma parte de um canal que é Mona Lisa, o M maiúsculo, Mona Lisa com Z, Carvalho. E quando Foi eu que acontece falei. isso, e quando acontecer isso, você pode sinalizar para mim, que a gente conversa, né? Eu converso sempre com você no privado. Você pode sinalizar o Pro, minha internet estava ruim, não consegui, que eu mando o link da aula para você, para que você possa reassistir, tá certo? Depois, hoje, quando finalizar, eu vou mandar esse link da aula de ontem para que você possa assistir de uma forma mais calma quando você tiver um tempo, tá certo? Bem, vamos começar aqui a nossa correção. Ontem, assim como o Nicolas, com as outras pessoas também, né? Meu amigo Ariel, que está aqui, forte e firme, minha amiga Gabi. Então, nós vamos começar aqui, minha amiga Letícia, meu amigo Caio. Caio já estava, acho que deu algum problema, que ele pediu novamente para retornar. Então, assim, acontece muito, como o Nicolas está falando, inclusive esses dias, né, que está sendo aí chuvoso, né, tempo mais frio, sabe que tem essa questão da internet. Então, se acontecer algo, me sinaliza no privado, que eu mando o link da aula para vocês. Às vezes, assim que terminar a aula, não tem a possibilidade que a gente tem que esperar um pouco carregar. Mas assim que a aula estiver, né, carregada e já tiver o fornecimento do link, eu envio sem problema nenhum, tá certo? Agora sim. Sim, já ingressou aqui. Bem, eu pedi para que vocês fizessem aí, né, uma atividade que, na verdade, era a da letra J, as duas. Não sei se vocês perceberam, mas teve uma que eu botei tipo uma pegadinha, uma brincadeirinha, que em uma não tinha sequência, que era dos Bom porquês. Professora, dia. Pro. Bom dia. Que era dos porquês, só um pouquinho, Emily, que era dos porquês para vocês completarem. Tinha uma que não tinha a possibilidade de complementar. Isso já foi mesmo para ir chamando a atenção de vocês devagarzinho, para a gente ficar atento às situações, né?
Então, ontem nós trabalhamos a parte da ortografia. Eu cheguei a pontuar algumas palavras que eram de essência. Só que não dava para a gente fazer atividade com tudo, e minha intenção também não eram todas. Eu peguei aquelas partes em si que são mais essenciais nesse momento. Então, o que é que acontece? Eu pedi para que vocês fizessem atividade relacionada ao uso dos porquês, depois mal com L e mal com U. Quando nós finalizarmos essa parte dessa correção hoje, nós vamos ver a parte de A com H e o A normal para a gente conseguir complementar. Então, como eu disse, eu vou sempre pedir aí, eu nem vou ficar falando, por exemplo, minha amiga Estela, meu amigo Felipe, meu amigo Gabriel, não vou ficar citando o nome. Vou pedir que vocês digam, agora sim, que vocês realmente possam participar. Se eu perceber que está assim desorganizado, aí eu paro com essa logística e aí vou citando o nome das pessoas, tá certo? Mas eu não quero que seja algo obrigatório, não. Quero que vocês se sintam livres para conseguir responder, porque é a nossa forma de interagir aqui. Vocês sabem que eu não fico, né, tirando essa parte do som, desabilitando, porque eu já disse que confiança a gente tem que ir adquirindo aos poucos, então a nossa relação ela precisa ser de confiança. Eu preciso confiar e pedir a vocês, naquele momento como ontem, né, que estava aquele barulhinho, o Felipe foi lá, né, tirou a parte em si do áudio dele, porque acontece. Às vezes, como no caso de Emily, que geralmente fica, né, tá aí no espaço sozinha, então às vezes deixa o áudio aberto para ouvir melhor, porque não tem nada que possa atrapalhar. Mas se tiver um barulho de um cachorro, algo do tipo, a gente pede sem problema nenhum, ela vai lá e desativa o som, porque a gente precisa confiar e ter aí essa relação. Olha, minha amiga Maria Eduarda, que nunca mais comentou nada, estou sentindo a sua falta, viu, Maria? Matheus Mendes também. Então, vamos a mostrar quem são vocês, viu? No dia de hoje, nesse momento, eu gostaria de vê-los aí, dando show na hora da nossa correção. Emily, acho que foi você que queria perguntar algo. Pode falar, amada. Sara, eu não consegui abrir o slide porque pedia para cadastrar. Cadastrar? Aham, para Ó, conseguir abrir no Word. eu não Tem um sei. botãozinho lá que é só você entrar como convidado, sabe? É só você procurar. Tem lá, Ó, perto do... quando acontecer isso, você me sinaliza no privado, porque eu mando para você em PDF. Ontem mesmo eu mandei, se não me engano, a atividade no PDF. Não foi, não, acho que foi em PDF, nem foi na forma do slide. Aí, se ficar ruim, no caso, para você, nesse formato, você me fala que eu mando outro formato. Acho que às vezes é Bruna que fala comigo, que às vezes quando eu coloco no slide, ela sempre me manda assim. Por isso que ontem eu já não coloquei na forma do slide, já coloquei no PDF. Mas se ficar Ah, ruim tá. para alguém, vocês falam que aí eu mando no privado para aquela pessoa que estiver ruim. Tá Mas eu certo? acho que não vai adiantar porque eu tô pelo computador. Pelo computador. Aí você não tem como mandar mensagem, é isso que você está querendo dizer, né? Pronto. E aquela pessoa que está no grupo, é seu pai ou sua mãe, Emily? Os O dois. contato. Os dois Ah, estão? É porque não, eu pronto, sempre. tô falando. Eu consigo mandar mensagem pra senhora, tô falando assim. Porque quando eu boto no slide também, vai pro Word. Não consigo abrir em outra. Então, é isso que eu estou dizendo. Ó. Se acontecer isso, tiver essa situação, aí você pode me comunicar no privado, e aí Ok. eu mando para você, ou no PDF, ou na mesma forma do Word, a forma que fique melhor para você conseguir abrir, viu? Eu só Sim. preciso saber, porque às vezes eu mando assim no slide, porque fica mais leve, viu? Ok. Ó, Viu? meu amigo Gabriel, estou desativando aqui o som, que tá um barulhinho, viu, Gabi? Foi Pronto. calópria. Não, que tava um barulho? Foi aqui, para mim Foi. estava sinalizando de Gabriel. Aqui, sinalizou o nome dele para mim. Mas vamos aqui. Deve Olha, estar que até gravou nele. Bom ah, dia, bom professora. dia. Tudo bom, Cal? Tudo. Pronto, tá no momento. Nós vamos começar aqui a nossa correção, viu? Via. Gente, estou partilhando aqui a parte com vocês agora. E aí eu vou pedir, como eu tinha dito, que vocês falem, né, qual foi a resposta que vocês colocaram. Porque se não estiver correta, a gente está aqui justamente para isso, para conseguir observar. Fale. Aconteceu algum bug que a sua imagem de perfil, sei lá, se botando esse negócio, tá na sua cara. Eu vou relogar aqui. Pronto, tá certo. Pode sair, entrar que eu te aceito sem problema, viu, Ariel? Gente, então assim, olha, eu havia pedido a vocês, né, para que vocês utilizassem de forma correta os porquês. A gente sabe que esse uso dos porquês não é algo tão simples assim, mas que se a gente tiver atenção, a gente consegue compreender sem maiores dificuldades.
Então, assim, observa direitinho onde é que tem aí o espaço, a lacuna para que vocês possam estar completando. Observa se tem a parte do artigo, se tem uma preposição, se está explicando. Sempre a gente precisa observar o quê? As dicas que as questões nos fornecem para facilitar, claro, o nosso entendimento. Então, nós temos aqui na primeira questão: complete as frases corretamente utilizando os porquês. Só levando em consideração, Ariel, melhorou para você? Melhorou. Pronto, Saiu. tá certo. Qualquer coisa você diz. Olha, aqui nesse momento eu vou ampliar aqui, depois a gente retoma, só para que vocês consigam observar. Sempre levando em consideração que o único porquê que vem para o plural é o porquê junto e com acento. Observe, utilizando os porquês. Antes desse porquê, nós temos aqui a presença do artigo. O artigo definido, os. Então, esse artigo fez com que esse porquê ele se transformasse em um substantivo. É o único porquê que vem para o plural, é o porquê junto e com acento. Bem, aqui na letra A, nós tínhamos para fazer, completar, na verdade, todas essas letras, né? Mas observando sempre onde é que está o espaçamento para que vocês complementem. Então, nós tínhamos aqui, por que você não gosta de maçã? Ou seja, Porque junto, sem porque acento. junto, sem acento. Aqui foi nossa amiga Emily que falou. Alguém Posso falar? discorda de Emily? Fale, Thaíli. Eu discordo porque é uma pergunta, então é porque separado sem mesmo. acento. Porque Ah, separado sem acento. alguém colocou outra alternativa diferente aí do pensamento de Emily, do pensamento de Thaíli, que gostaria de dizer qual foi o porquê que chegou a colocar aí nessa alternativa da letra A? Bem, Igual tá ele. igual a Porque Thaíli. separado sem acento. Pronto, muito obrigada, Yasmin. Gostei aí de ouvir a sua voz, viu, jovem? Bem, olha, igual a Thaíli, que bom. Justamente está correto, né? Emily falou aí que seria o porquê junto. Mas lembra que eu falei que a gente tem que observar, no caso, as dicas mesmo que a questão nos fornece. Observa aí que nessa letra A nós temos espaçamento. Aí temos a pergunta, como o Thay bem nos falou. Toda vez que for uma pergunta direta ou uma pergunta indireta, obrigatoriamente, eu preciso utilizar, ó, aqui na nossa letra A, seria justamente quem? Esse porquê aí, ó, separado e sem acento. Porque nós estamos fazendo uma pergunta. Essa pergunta aqui é uma pergunta direta. Fale. Alguém disse eu falei? Foi eu. E conseguiu compreender? Estava correto? Teve alguma dúvida? Não, professor, eu só tiro a conclusão na hora. Eu não participei da última aula, não. Da última, foi Ariel. Percebi a sua ausência ontem. Gente, olha. Então, aqui, como nossa amiga Thaíli nos disse, Emily, que teve aí essa dificuldade a priori, conseguiu, Emily, compreender ou não compreendeu? Entendi. Pronto. Então, observa, início de frase interrogativa, eu só posso utilizar de forma obrigatória o porquê separado e sem acento, porque eu preciso lembrar que está se falando de uma pergunta direta. Como é uma pergunta direta, é aquela onde obrigatoriamente nós temos a interrogação no fim desse questionamento. Na letra B, nós teremos... Só um pouquinho, gente, deixa eu aceitar aqui alguém que está com alguma dificuldade. Vou interromper aqui, porque tem uma pessoa que está sinalizando aqui para mim que não está... Mas não está mostrando, não. Pronto, acho que agora consegui ver aqui. Estou retornando à parte do compartilhar. Bem, aí aqui na letra B nós temos: ela não me disse o porquê da irritação. E aí, qual é aqui a deixa que nós temos nessa letra B? Porque eu coloquei... Eu acho... Olha, espera ainda, só para a gente se organizar. Eu falei que quem quisesse falar, mas espera ainda. Ó, vou pedir a minha amiga Emily e minha amiga Thaíli, que são as mais participativas, como eu disse aí no início da aula. Vou pedir um pouquinho para frear. Claro que não é que vocês não possam participar, mas para que eu possa ouvir também outras pessoas. Matheus Oliveira, que eu vi seu nome aí. Fale, Matheus. Bom dia. Bom dia. Eu queria saber onde a senhora está. Eu tô Em qual aqui, questão? eu estou na correção aqui da primeira questão, aquela do uso dos porquês. Eu respondi a letra A e agora na letra B.
É porque você, Natália, conseguiram entrar agora, não é isso? Por exemplo, ó, na letra A aqui, nós tínhamos, ó, Matheus, eu respondi aqui, na letra A, o porquê que nós iríamos utilizar era o porquê separado e sem acento. Justamente porque Eu a botei questão... Pronto, parabéns. Porque a questão que nós tínhamos aqui era interrogativa direta. Já que você respondeu essa, já tinha a resposta aqui, aproveite seu microfone aberto e responda para a gente aqui o D. Qual foi o tipo de porquê que você utilizou? Posso falar, Sepra? Daqui a pouco, Emily, acalma o coração. Hein, Matheus, fale aí para a gente. porque junto com acento. Sim, o que foi que levou você a pensar aí no porquê junto e com acento? Por causa que eu vi lá nas regras e foi o que estava mais parecido com o porquê junto com acento. Pronto, porque é a resposta correta. Agora a gente tem aí uma deixa dessa questão. Eu quero assim, Matheus, como eu estava falando com o pessoal anteriormente, que sempre observe as pistas. Como você disse, a parte da regra, ótimo, maravilha. Mas tem uma coisinha aqui nessa letra B que me diz assim, eu não tenho como errar o porquê. artigo. Isso. Então, ó, quando a gente vê esse artigo ó, o aqui, artigo ó. isso. Então, olhou o artigo, não tenho que ficar pestanejando, não tenho que ficar na dúvida. O único porquê que justamente deveria utilizar seria o porquê junto e com acento. Junto com acento. Isso, justamente por causa do artigo. A sua resposta estava correta. Eu só queria, assim, saber o porquê que você utilizou, porque muitas vezes a gente utiliza só assim, foi o que eu achei de melhor naquele momento, mas não leva em consideração as regras. Então, quando a gente olha aqui nessa frase, eu consigo perceber que tem, se tem aqui um artigo antes, já sei, obrigatoriamente só posso usar o porquê junto e com acento, porque ele se transforma em um substantivo. Cauã, fale, Cauã, levantou a mão. E esse porquê também pode substituir por motivo. Isso. Até quando eu comecei essa parte do assunto, eu cheguei a falar sobre isso, Cal. Agora sim, porque algumas pessoas acabam tendo uma dificuldade maior. Que ótimo, que maravilha que você consegue ter esse olhar, de lembrar sempre aí desse quesito, né? Do porquê, seria esse porquê aí que está representando o motivo. É ótimo, é maravilha. Mas quando a gente vê essa presença do artigo, não tem de forma nenhuma como a gente se atrapalhar. É assim, cada um vai procurando um mecanismo que facilitem o entendimento. Como meu amigo Cauã abriu aí o microfone dele, vamos aqui para a letra C. Emily, eu não esqueci do meu pedido não, mas eu vou te deixar para a letra D. Ó, não consegui, é claro, porque na letra C você já tem certeza aí do que seria a sua resposta. É isso que você quer. Não pense que eu não estou observando. Então, Cal, como é que você respondeu aí a sua letra C? Não consegui assistir ao filme porque junto sem acento. Cheguei atrasado. E esse porquê? Fale, termine o pensamento. Porque não tem um artigo. E essa frase está levando a gente ao quê, Cal? Quando você diz que não conseguiu assistir o filme porque chegou atrasado, você está dando o quê para alguém? Uma explicação. Isso, muito bem, jovem. Foi em cima do gancho. Então, ó, o porquê junto Emily, não pense não. Eu já sabia que você estava interessada nessa letra C, porque já sabia a resposta. Olha, observe uma coisa. O porquê junto e sem acento é como o nosso amigo Cal falou agora. É justamente para explicação. Então, ó, eu vou explicar algo. Se eu estou explicando, gente, alguém aí de casa que está com o microfone aberto. Só para a gente não ouvir se estiver falando algo do tipo, viu? Bem, então, ó, observem direitinho esse olhar aí do porquê. Então, só para que a gente não fique na dúvida, como Cal, muito bem, Cal, gostei da explicação, porque é justamente isso que a gente precisa olhar, não pode esquecer. Então, nós iríamos utilizar aqui o porquê junto e sem acento. Ouviu? Olha, na letra D, Emily, é com você, vamos. Olha, eu tinha ficado em dúvida em botar o porquê separado sem acento, mas como é em final de frase, eu acho que é o porquê separado com acento. Tá vendo aí? Quando a gente vai começando a pegar... Pronto, muito bem, Matheus. Quando a gente vai começando a pegar o sentido da lógica, a gente começa a observar, olha, ela ficou na dúvida.
mas ela conseguiu observar que estava no final da frase, está no final de uma frase interrogativa. Observa. Primeiro, nós temos aqui uma afirmação. Você não gostou do presente, afirmou. Aí a pessoa vem e questiona por quê, mas ele está no final da frase. Toda vez que é o final da frase, obrigatoriamente eu tenho que usar o meu porquê separado e com acento. Gente, se alguém estiver com alguma dificuldade, colocou diferente, disser assim, Pro, não entendi, fale, viu? Porque às vezes eu estou falando, achando que vocês estão entendendo, e possa ser que isso não esteja ocorrendo, tá certo? Eu quero que vocês sempre levem em consideração as pistas que a questão nos fornece. Pela essa mesma lógica que Emily respondeu a letra D, nós iríamos responder aqui a nossa letra E também. Só observe uma coisa. Na letra D, nós tínhamos aqui o ponto, né, de continuação. Depois, nós tínhamos a interrogação. Então, significa que eu tinha uma afirmação, depois eu tinha um questionamento. Na letra E, eu tenho apenas um questionamento, uma pergunta, porque eu não tenho nenhum ponto de segmento, mas eu tenho a mesma lógica. Ao final da frase interrogativa, que tipo de porquê eu devo utilizar? Porque separado com acento. Sim, senhor. Muito bem, seu Matheus. Foi a mesma lógica da D. Emily ficou na dúvida? Foi Emily. Eu fiquei pensando em um porquê junto, Pro. Ficou pensando em? Um porquê junto. Sim, o porquê junto, ele serve para quê? Mas não tem artigo. Sim, mas não é o porquê junto que eu uso com artigo, não. Quem é o porquê que eu uso com artigo? Oi? Porquê junto que eu uso por artigo? Você disse que pensou no porquê junto por cada parte do artigo, mas aí observou que não tinha artigo. Mas não é apenas o porquê junto que eu uso quando está se referindo ao artigo. É o porquê junto, mas com acento. O porquê junto, como o Cauã disse há pouco aí, é para explicação. Fale. Eu estava falando com o do acento. Cuidado para não confundir, para não pensar uma coisa e não escrever outra. Tenha atenção nesse momento, viu? Olhe direitinho primeiro o que é que a questão está lhe dizendo. O que é que a questão traz para mim? Qual é a pontuação que trabalha? Esse espaço, por exemplo, está no início da frase, está no meio da frase, está no final, que é para não confundir. Viu, Emily? É que eu tô tendo que responder agora, aí eu tô tendo que pensar rápido, não tô conseguindo. Sim, e não respondeu ontem por quê? Eu falei que não precisava... Eu não tô conseguindo abrir o slide, Pro. Oh, meu Deus, eu já tinha explicado isso mesmo. Da próxima, não faça isso mais não, você me diga, viu? Porque fica melhor para você conseguir na hora pegar aí esse gancho. Isso, ok, viu? Meu amigo, ela já entendeu. Na letra F, nós não precisamos responder, porque, como eu disse para vocês, não havia espaço, não tinha questão do porquê. Era só para trabalhar um pouco com o cérebro de vocês, né? Às vezes a gente tem aquela mania de pensar que está tudo pronto. Vocês sabem, né? Para quem prestava atenção, eu sempre falava na sala que às vezes eu começava a escrever de um lado do quadro, às vezes escrevia do outro. Para quê? Para a gente fazer o nosso cérebro trabalhar. Às vezes, quando a gente tem aquela lógica de vir 1, 2, 3, 4, parece que o nosso cérebro ali se acostuma. O mesmo jeito com as questões. Eu estou no âmbito ali de responder, ainda mais que a letra D e a letra E foram os mesmos porquês. Então, na letra F, a gente já quebra essa expectativa, né, minha amiga Emily? A gente já vem aqui para G. Por que você não fica um pouco mais... Quem é que deveria ser aqui? Eu deveria utilizar... Porque separado sem acento. Porque separado sem acento. E o que é que ele levou a esse entendimento de ser o porquê aí separado? Primeiro, porque é uma pergunta. Segundo, está no início da frase. Então, me levou a isso. Ok. Sempre, tá vendo, Emily? Como eu disse para você, sempre vá observando as partes da pista, não só para a Emily, mas para qualquer um. Observa logo o que é que a gente tem no início da frase. Essa frase é uma frase indireta ou direta? Essa frase aqui, na letra G, ela é direta ou indireta? Peraí, Pro. É direta. Eu sei que é direta justamente... Por causa do não e porque também tá levando ao ponto já. Por causa do não? Sim. Não. Qual foi o não aí que eu não entendi, Emily? Você não fica... Por que você não fica um pouco mais... Quando a senhora também explicou sobre indireta e indireta, a senhora falou que normalmente as diretas têm sempre um não para identificar.
Só que a indireta nunca tem o não. Sempre usa outra palavra, um sinônimo para frases interrogativas. E tem um adereço aí principal que você citou no final, que é o uso de quem? Da pontuação. Sempre, gente, que a Da gente fala interrogação. isso, sempre que a gente falar uma frase direta, assim como o Emily lembrou aí dessa parte desse artifício que eu falei, da parte do sinônimo, da parte do não, ótimo. Mas a parte da pontuação, quando a gente tem uma interrogação, obrigatoriamente a pessoa está pedindo para que você dê uma resposta àquilo que foi questionado. Então, o porquê que nós usaríamos era justamente na letra F, só para não confundir. Nós não temos, viu? Então, aqui nós teríamos o porquê separado e sem acento, porque o início de uma frase é interrogativa. Taília, eu havia pedido, para não falar, só um pouquinho, para que você não dissesse tanto, porque você participa bastante, mas se você estiver com alguma dúvida, tá, e discordar de alguma coisa, não fique com dúvida não, pergunte, viu? Sim, fale, Eu Matheus. não estou com nenhuma dúvida, não, professora. Pronto. Esse assunto aí eu sei de cor. Amém. Oi, fale. Fale, Matheus. Na letra F, que a Sara falou que não tinha porquê, eu botei o porquê. Botou? Mas aqui, a lógica que eu trabalhei foi tipo assim, só para chamar a atenção de vocês, porque nós não tínhamos nenhum espaço, né? Mas aqui, pela lógica, Matheus, se nós tivéssemos aqui, ó, minha amiga está alegre porque tirou uma boa nota na prova, né? Essa nota boa na prova aí, eu usaria o quê? Que tipo de porquê eu usaria? Se fosse o caso. Você falar pra? Deixa ele falar, só um pouquinho aí. Porque junto sem acento. Isso, porque está no sentido de uma explicação. Muito bem. Isso aí, jovem. Aqui eu não respondi, Matheus, justamente porque eu não deixei a parte do espaço para vocês, porque era só para ter aquela quebra mesmo da expectativa. Mas o porquê aqui, ele não está claro. Mas de uma forma implícita, pelo nosso conhecimento de mundo, a gente consegue compreender que a pessoa estava justamente explicando o motivo da amiga se encontrar alegre. Bem, aqui... Professora, fale, Thay. é uma dúvida aqui de português. Se por acaso não era... Se essa frase mesmo não tivesse nenhum porquê, como está agora, teria que ter uma vírgula, né? Entre Isso. Por que deveria ter uma vírgula? Porque senão ia ficar estranho, tem que ter uma palavra para sentido. Não é, olha, Emily, só um pouquinho. Não é porque questão a de vírgula ficar também estranho. dá um ponto de explicação. Isso. Não é, olha, é assim, você, Emily, muitas vezes sabe a resposta, eu fico feliz com isso. Às vezes só fica assim, um pouco eufórica assim, agoniada. Então, assim, ó, olha que você mesmo soube dar... Sim, na hora de responder, assim, não para poder pensar com toda a clareza que você, Emily, possui. Por exemplo, você disse para não ficar estranho. Aí eu disse, estranho não. Aí você foi lá e disse o quê? Que seria para trazer o motivo de uma explicação. Tá vendo que você sabe a resposta? Só que assim, ó, observa direitinho, pare um pouquinho. Antes de dizer assim, ó, respondi, pare um pouquinho, observe a questão, porque eu sei que você tem toda a condição. Assim, nós não chegamos a fazer, né, durante a sala, na sala, assim, as partes, digamos que avaliações mesmo, no sentido físico, né? Onde eu pudesse estar avaliando, observando cada uma, porque, assim, tem coisas que eu gosto de pontuar com determinados alunos, onde a gente observa, e essa é uma observação que eu faço sua, que você pega as coisas com muita facilidade. Eu até cheguei ali a falar isso ainda na sala, Obrigada, a gente percebe. Só que só precisa controlar um pouquinho essa parte mais, ó, você sabe, mas pense direitinho antes de dar a sua resposta, para que sua resposta ela saia com a clareza que você, Emily, pensou, tá certo? Ó, aqui na H, ainda não descobrimos o porquê das falhas do time. Pare, Emily, aí, ó, inspire, que você vai responder a letra I, porque aqui alguém abriu o microfone, acho que foi meu amigo Cauã, quer responder a essa letra H. É porque alguém abriu aqui o microfone, acho que queria responder a letra H. Foi você, Cal, que queria responder H? Foi. Fale. Foi. Ainda não descobrimos o porquê junto com o acento das falhas do time. Por causa do foi artigo. que levou? Sim, senhor. Por causa do artigo. Pronto, ok.
Também Isso. porque é um pouquinho tipo de explicação, só que o artigo, Ó, o jeito de ó, falar, não, é frase. não. Não traz isso. Ó, o que eu falei, Emily, há pouco. Professora, Não, para não confundir a mente dos colegas, pelo amor do pai. Não tem nada a ver aqui no sentido de explicação na H. A H aqui, gente, ó. Esqueça isso aí que a Emily falou. Não tem o sentido de explicação. O porquê de ele quer uma explicação. explicação. Não, aqui isso, Cal, é um Se motivo. for desse modo, Ó, então o todas as palavras são motivo. explicação, Emily, se pensar assim. Isso, o motivo não é explicação. Fale, Thay, que eu nem consegui te ouvir. Eu disse que se a gente for pensar assim, então significa que todas as palavras são uma afirmação, todas as frases. Isso. O que eu falo com a Emily é justamente esse olhar aí, Thay, que você teve. A questão dela é porque, assim, ela não está parando um pouquinho para ter essa percepção. E eu quero que tenha cuidado, Emily, porque você compreende de uma forma, mas os outros colegas compreendem de uma forma diferente de você. Então, quando você diz aqui, ó, esse da letra H é justamente como o Cauã diz, ó, é o motivo. Ainda não descobrimos o porquê das falhas do time. Então, o motivo de não ter descoberto essas falhas é justamente o que motiva esse uso do porquê aí. E se o Pelo menos eu porquê... botei esse porquê. É isso que eu estou lhe dizendo. Você usa as coisas corretas. Na hora da explicação, é que às vezes acaba se confundindo. Mas como você não teve acesso ontem, né, para abrir, não conseguiu abrir, eu estou lhe dando aí esse desconto hoje. Mas não se aproveite, não. Mas tenha cuidado com as falas, que é para não confundir também a mente dos outros colegas, tá certo? Olha, Tá certo. Naí, muita gente chorou, mas não havia. Taíli, responde aqui para a gente. Para não ficar se sentindo triste, vá, responda aí. Que tipo de porquê foi esse? Peraí, muita gente chorou, mas não havia porquê. É porque eu também não vi, não, professora, mas eu consigo pensar aqui. Pronto. Ó, enquanto tá aí, Não pensando aí, meu amigo Marcos já pensa aí na letra J. Marcos está ouvindo direitinho? Tá com o microfone Nessa aí bom, eu tô Marcos? em dúvida em dois porquê, pro. Eu vou Só um pela pouquinho. eliminação, professora, porque Então porquê vamos. separado sem acento não é. Porquê separado com acento também não é. Porque junto sem acento pode ser. E porque. Peraí. E porque junto com acento também. Mas Vocês Taíli, olha, percebe uma coisa, pera não é uma ainda. pergunta, Ó, não é uma só pergunta, é um uma Eu minutinho. não afirmação. estou usando Olha. o porquê separado com acento não é. Isso, pera ainda. Matheus entrou aí nessa briga. Bora lá, Matheus, para esse duelo. Não vou nem ter como Que briga. briga é, pro? Com o duelo. Matheus, diga aí, qual foi sua percepção aí, Naí? Naí Ah, é porque junto sem acento. porque junto sem acento. Sem explicação. Vamos lá. Alguém Agora eu discorda já de pensei já, Matheus? professora. Pronto, então bora Já lá. pensei Volta já pro na teu resposta. duelo. Sim, que porque seria? Agora eu já pensei porque junto com acento. Porque também, em vez de É, porquê, a gente poderia usar Emily, motivo. só um pouquinho, Em deixa vez ela de a terminar. porquê, primeira coisa que eu poderíamos usar percebi, motivo. pro, quando eu vi essa frase, eu falei, muita gente chorou, mas não tinha, eita, mas não havia motivo. Mas Eu só também que pensei que não tinha tem um ó. mas não tem a presença do artigo para Então, acompanhar. se Eu também não há... pensei que tinha um ó aí. Eu ainda Isso, botei, depois Matheus. tirei. Pronto. Uhum. Então, assim, se a gente está nessa dúvida, não sabe, né, a situação, lembra que quando você tem, ó, o porquê separado, quando a gente utiliza nas frases diretas e nas frases indiretas. O porquê junto e com acento, como o Cal bem falou, ele serve no sentido de explicar a palavra motivo, mas o porquê separado e sem acento, depois dele eu posso utilizar a palavra motivo. Eu não faço uma substituição. Eu trago, somando a minha frase, a palavra motivo. Como assim, Pro? Muita gente chorou, mas não havia, tipo assim, o porquê, não havia o motivo, não havia a situação. Esse porquê que nós temos aqui, como o nosso amigo Oliveira, aí, Matheus Oliveira falou há pouco, ele pensou no porquê aqui, que é uma lógica boa, Matheus, essa sua, no porquê junto e com acento, ok. Só que ele observou que não tinha nenhum artigo. Se eu não tenho nenhum artigo, nenhuma preposição... Sem acento. Isso. Então, o único porquê que eu posso utilizar aqui é justamente o porquê separado e sem acento.
Minha amiga Thay aí, que foi pelo processo de Eu eliminação. Fale. fiquei em dúvida sobre esse porquê e o porquê junto com acento. Mas só que eu vi que não tinha o artigo. Aí eu botei porquê separado. Entendi. Só para a gente responder Agora eu aqui essa entendi, J. professora. Pronto, Thay. É uma pergunta indireta, né? Isso. Olha o que eu estava frisando tanto daquela questão em si das pontuações, era justamente para que a gente tivesse esse olhar. Vamos responder essa J aqui para a gente conseguir finalizar essa parte, que a aula já está finalizando, para a gente conseguir finalizar aqui essa resposta da J. Ó, por que tenho que estudar? Meu amigo Nicolas, responde aí, Nicolas, para a gente, como é que você pensou aqui nessa resposta? Não sei, acho que o áudio dele não está muito bom. Minha amiga Estila, vamos lá, Emily. Espera ainda, Estila. Oi, Pro. Pronto, como é esse porquê aqui que você acha que deveria ser como? Separado sem acento. E o que foi que ele levou a esse entendimento aí, Estila? Eu discordo. Porque é uma pergunta e ele está no começo da frase. Muito bem, está corretíssima aí a sua afirmação, dona Estila. Porquê? Ó, esse porquê aqui, deixa eu fechar aqui essa explicação, porque senão a aula vai acabar e eu não consigo finalizar essa parte. Gente, na J aqui, o porquê, ele vai ser separado e sem acento, como o Estila disse aí, pelo fato da gente ter uma pergunta direta. Ó, Emily, a mesma questão aqui da letra A, presta atenção. Eu sei, a mesma só que eu inverti lógica. o sentido. Mas é isso, ó. Não fique procurando dificultar mais as coisas. Como eu disse, esse assunto, ele não é um assunto complicado, mas ele exige da gente atenção. Então, assim, eu tento observar as pistas, porque se a gente quiser, no caso, inverter, buscar explicação onde não tem, a gente acaba fazendo o quê? Tendo dificuldade e errando a questão, entendeu? Não procura dificultar, não. Vá, porque assim... Eu vi que era uma pergunta e era o início da frase. Eu esqueci que o porquê separado era com esse sentido. Aí eu achei que o porquê junto era desse sentido, eu inverti. Entendi. Entendeu? Gente, a nossa Só que agora aula... eu olhei